Bom dia pessoal! Tudo bom? Tudo bem? Tudo bacana? Tudo legal? Estamos aqui diretamente de Curitiba. Hoje Curitiba, depois de 12 km corridinho, me atrasei no banho. Sempre me atraso no banho. Eu já tomo banho gelado já para chegar mais cedo aqui e ainda assim chega atrasado. Então, pessoal, sem muitas delongas, hoje nossa meta é terminar dentro de 1 hora a nossa live. Agora eu tô me disciplinando para isso aí. Meu desafio todo dia aqui é começar e terminar em 1 hora. Aprendi uma coisa cedo: nós não seremos ouvidos pelo muito falar. Então, temos que ter o poder de condensar. Ontem a gente teve uma live muito produtiva junto com o Thiago Sugihara e no final ainda me surpreendi que eu consegui deixar um conteúdo para vocês sobre processos. 4 segredos escondidos atrás de um processo. As pessoas que correm de processo, elas correm de benefícios. Os processos, eles trazem benefícios para a gente. Então sejam todos muito bem-vindos. Amanhã estarei aqui junto com Vini Sidney mais uma vez, um jovem pastor falando com a gente aqui. Graças a Deus por mais um dia, dólar caindo, Bitcoin caindo e é isso aí. 13 graus em Curitiba, nublado. Hoje, minha convidada aqui, vou convidar a minha convidada de hoje já para entrar comigo aqui, a Janaína. Janaína, cadê você? Jana. Todo mundo já na área. A Dani, o Dutra, a minha sogra, Maria Luísa Racco, Willi Dietz, meu irmão da Alemanha, Sara, minha irmã, Suzana, minha mãe tá aqui. Meu Deus, isso aqui é uma verdadeira reunião de família. Eu só não estou achando Janaína. Janaína, você vai entrar pela Essencial ou pelo Janaína Falzino? Cadê a Jana? Jana Flauzino, Jana tá aqui na área. Então é isso aí. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá por aí? Frio? Curitiba? Sendo Frio. frio? Aqui é um pouco mais gelado, né? Na frente do bosque. Tá me ouvindo É, bem, Cal? tô te ouvindo muito bem. Travou meu celular aqui, não consegui entrar na live. Aí, então, que bom que deu certo agora. Ajuda técnica. Pessoal, então deixa eu introduzir para vocês o convidado de hoje. O tema dessa live, como todos os outros, é como Jesus entrou na história. E Janaína Flauzino, ela é mais um dos presentes que a internet trouxe para nós. Eu e mais 6 irmãos, somos em 7. Dos meus 7 irmãos, 4 pelo menos casaram pela internet. Eu não sei se vocês sabem disso, mas 4 irmãos Pô, meus se conheceram pela internet, sites de relacionamentos e assim por diante. Então a internet é comprovada que ela aproxima pessoas, mesmo que ela tenha a astúcia de distanciar aquelas que convivem juntos. Mas um dia o César me escreveu e falou: cara, eu preciso tomar um café com você e tal. Te conheci na internet, pá. E aí, resumindo, foi um café suficiente para trazer a gente na mesa e a nossa conexão ela foi imediata, foi muito profunda. Creio que a Janaína uhum. ela é tão intensa quanto eu quando o assunto é revolução. Isso O aí. seu holy descontente, seus descontentamentos santos, eles são muito próximos à revolta, talvez com a religião. Você já foi também vítima do próprio abuso religioso. E hoje ela trabalha exclusivamente com treinamento e desenvolvimento de mulheres. Então ela tem um movimento de mulheres chamado Essencial, onde ela Uhum. chipa as mulheres, onde ela consegue transformar um pouco da experiência dela naquilo que Jesus fez na vida dela. Ela consegue ir derramando em outras pessoas e sempre desafiando mulheres. Isso é fantástico, essa é uma marca tua. O Cezão é um amigo, é muito bom poder contar com vocês. E hoje a gente quer saber mais dessa mulher que sempre está entrando na live, sempre está quebrando tudo, está falando, está promovendo, está protestando e, sobretudo, está sempre abençoando pessoas, né? Você, como Uhum. eu já falei anteriormente, você com certeza é uma pastora
Você é uma pessoa que alimenta as pessoas se alimentam da tua casa, se alimentam do seu casamento, da tua história, das suas superações. E a pergunta de hoje, antes de você se apresentar, eu vou deixar a pergunta, é como Jesus foi entrar na tua história e quais foram os marcos que somados te trouxeram até o dia chamado hoje. Uhum. Ai, que legal. Bom, Cal, é um prazer estar aqui conversando contigo, uma alegria. Realmente vocês são um presente, né, que a internet me trouxe depois daquele café revolucionário. E eu sempre costumo dizer que o que não causa um transtorno de imediato não funciona. E, bom, eu tenho 42 anos, sou casada há 22 com o César. A minha história, como Jesus entrou, tem dois marcos muito importantes na minha história, mas eu conheci Jesus aos 11 anos de idade. A minha família, Cal, a base dela era o ocultismo, né? Eu sou do interior do Paraná, sou de Toledo. Nem sei se você sabia disso, que eu não sou curitibana. Nem E, sabia. e no meu pai, no interior do Paraná, ele tinha um centro espírita e foi uma das pessoas bem importantes na cidade, né? Pioneiro lá, tinha uma situação muito diferenciada, tinha muitas posses. E eu cresci nesse ambiente, né? Eu cresci nesse ambiente onde o ocultismo era muito comum para mim. Então, de pequenininha, participar de tudo isso era natural. E eu percebo uma diferença muito grande, por exemplo, do César, né? Que foi criado numa igreja católica e tal, que nunca teve um contato com isso, não tem muita uma ideia do que é ver pessoas recebendo, incorporando, passe, o que é isso, né? Isso para mim era natural. Só que aos 11, aos meus 9 anos, as coisas começaram a acontecer na família, perdeu-se o controle e houve um transtorno muito grande com a minha mãe, com os meus irmãos. O meu irmão sofreu um acidente, quase morreu, e as coisas ficaram muito ruins. De uma hora para outra, a gente veio embora para Curitiba e o meu pai perdeu tudo, Cal. Todo o patrimônio que ele tinha construído, toda a situação, ele veio uma série de enganos e de erros e de coisas. Minha mãe ficou muito doente, tinha atestado para ir para o hospício, assim, eu falava português bem claro, muito doente e ninguém achava a causa, sabe? Era realmente uma opressão muito grande. Nesse desespero, ainda em Toledo, o movimento na década de 90 muito forte era a renovação carismática. E eu nunca vou me esquecer disso, a nossa casa era muito grande, tinham mais de 5 salas e os freis se reuniam e para tocar violão, né? Para exorcizar a casa. Por quê? Porque o negócio era tenso lá, as coisas meio que se movimentavam, meio que, né? Para quem não tem contato com esse universo, é complicado entender isso, né, Cal? Mas era do nada barulho, era do nada copo que caía, era do nada as coisas que a gente sabe que não é do nada, mas eram umas coisas tenebrosas. E eles começavam a orar, caía a luz, as coisas começavam a se mexer, era meio tenso. E ali a gente foi apresentado a Jesus, né? A solução, o desespero da minha mãe era trazer paz para nossa casa, porque não existia ali naquele momento. Existia conflitos e conflitos e conflitos. Então a gente veio para Curitiba, e quando a gente chegou em Curitiba, era a referência que a gente tinha, né? Era a renovação carismática, a qual eu tenho muito carinho, né? Foi ali que eu tive as primeiras vigílias, era um movimento muito intenso ainda, acredito que seja, hoje eu não tenho mais contato, mas era muito intenso, muita oração, muita vigília. E ali eu conheci Cristo. Com 11 anos, já estava batizado em línguas, já estava convivendo nesse universo de ser apresentada a ele. A nossa família foi alcançada. Chegando em Curitiba, nós viemos por logística mesmo, nós fomos morar do lado da Igreja do Balão, né? Da família ali da pastora Sula, você conhece, né? Ali a mãe da Cris. E foi um lindo acolhimento ali, né? Sou muito grata. Sou muito grata à nossa história, porque ela acolheu ali a minha mãe, porque na época meu pai
continuava ali com aquele pensamento. Tudo deu errado, mas nós vamos consertar ali mesmo, né? Tudo deu errado porque depois nós descobrimos algo que foi feito para nossa família. Descobrimos no lugar mesmo que tinha acontecido. Ó, Então, e minha mãe foi buscar em Deus o desfazer isso, né? E daí nós nos convertemos ali, meu pai não. O meu irmão também não. Primeiro a minha mãe é uma guerreira, né? Quero honrar a vida dela, porque ela foi resgatando um por um da família. E primeiro ela buscou a minha irmã e o meu cunhado. E eu era pequenininha, então eu ia com a minha mãe onde ela ia, né? E ali eu comecei uma história com Deus. Eu posso dizer para você que foi. Hoje eu já tenho controvérsias, porque eu digo que minha conversão foi faz pouco tempo, mas ali eu conheci Jesus. Ali eu fui apresentada a ele, né? Ele entrou. E e aí, como é daí que foi a essa infância em gente. Curitiba? Então, foi muito complicado, né, Cal? Porque do interior, uma menina que tinha contato com as amigas lá, vem pra cá, meu pai me colocou num colégio só de meninas ali, aí perto da tua casa, o Sagrado, né? Tudo cheio de patricinha, tudo diferente. Eu converso até com poste, né? Eu brinco com a mulherada que eu sou ainda do interior, eu não tenho essa resistência com pessoas. E houve um choque muito grande, aonde a igreja me acolheu. E comecei a frequentar o ministério ali, dei aula para o Chico, nem sei se o Chico está aqui, para o Chico Preus, na escolinha. E ali já começou o envolvimento. Até que na minha adolescência, aos 16 anos, houve uma grande tragédia, que a gente pode dizer assim, na igreja. Né? Eu perdi minha pastora, foi uma coisa que foi falada em Curitiba inteiro, na época. E aquilo para mim foi um grande baque, né? A minha pastora ser assassinada. E ali eu fui para o mundo de cabeça, né? Eu mergulhei Não, bom, se eu tô na igreja, meu pensamento era assim: se eu tô na igreja e Deus não cuida, eu vou para fora, numa revolta, e não só a mim, né? Eu encontrava muitos amigos naquele momento ali. E foi nesse, dos 16 aos 19, que eu conheci o César. Pensa num homem que detestava crente, Cal. Pensa num homem que detestava crente. E como ele me conheceu, né? Totalmente no bar da vida. Ah, ela não é crente, né? Não corre esse risco. E, e a conversão do César também foi algo muito lindo, assim. O meu pai, quando eu cheguei em casa, falei pro meu pai que eu tinha conhecido um rapaz, e ele falou assim: tá bom, filha. Aí meu pai já tinha se convertido. O meu pai, Cal, era um homem muito inteligente, né? Já é falecido, e ele sempre falava assim: não, filha, entenda. Jesus está em todos os lugares. E toda vez, Cal, naquela adolescência que eu vinha de uma pregação nova, de um mover novo na igreja, eu chegava em casa e falava: agora eu pego meu pai. Eu ia para ele e falava: pai, tal coisa, e ele sempre tinha uma resposta. É um homem com uma inteligência absurda. E dentro da doutrina que ele cresceu, ele sempre tinha uma resposta. Eu falava: mas não foi dessa vez. Para minha surpresa e da minha mãe, o meu pai se converteu. Lembra do chute da Santa, Lembro. em Curitiba? O meu pai olhou aquilo e falou: quem é este homem para desafiar uma nação? Aquilo intrigou o meu pai. O que está acontecendo? Que Deus é esse? E foi um choque, porque a gente frequentava o balão, meu pai foi parar dentro da Universal. Tipo, a minha mãe olhou para mim, eu lembro na época eu tinha 15, 16 anos, ela falou: filha, tem alguma coisa errada, eu não pedi para Deus isso. Porque a gente sempre quer dar uma controladinha, né? E o meu pai tinha um lindo dom de cura, sabe, Cal? Deus usou muito a vida dele. Então ele colocava as mãos nas pessoas, e as pessoas. Deus usava muito a vida dele através da cura. E um homem de muita oração. E ali foi muito intenso. E nesse momento que eu apresentei o César, ele não falou nada. Ele só falou assim: tá bom, filha. Foi pro quarto, nas madrugadas dele de oração, e pediu para Deus, se era para ser o César na minha vida, que o César se convertesse. E passou poucos dias, o César chega no almoço de domingo, olha para mim, e eu estava desviada, não queria ouvir falar de igreja, nem de Jesus, nem de nada. Não queria ouvir falar. E o César olha para mim e fala: me batizei. Eu falei: como você batizou? Que igreja? Que você foi fazer? Que igreja que você foi? Eu quis fazer uma surpresa para você. Fui lá na tua igreja, do balão,
Me batizei. Aí meu pai olhou na mesa e começou a agradecer a Deus. Tipo, era a resposta que meu pai tinha pedido, né? Aí eu falei assim, como assim? Se batizou, mas eu não quero ir pra igreja. E ele me levou de arrasto, né? Aí ele me levou. E começou toda essa história, essa intensidade. Depois ele se tornou parceiro do meu pai na fé. Os dois foram para dentro da Universal, né? Nesse momento que é muito diferente do que é hoje. Um momento muito intenso de conhecimento da palavra, de busca em oração. E trouxe para minha vida de volta esse resgate. Só que assim, Cal, quem me vê hoje, eu sei que deve ter aí uma galera das meninas aí, e me vê falando manso ou com muita sabedoria em lidar com a minha casa, nunca foi assim. Era muito pior, era uma pessoa extremamente irada e agressiva. Já comprei briga em estacionamento de shopping com um homem. Então não tinha para mim assim, levar desaforo mesmo professando uma fé. Ame ao próximo. Não levo desaforo para casa. E eu lembro que minha irmã me largou nesse dia e eu avancei em cima do cara e o segurança que me segurou ali e eu só voltei da ira quando a mulher dele começou a chorar, ela estava grávida. Meu Deus, que vergonha. Ela estava grávida, ela olhou para mim e falou assim: "Menina, você precisa de Deus". Eu tinha 18 anos naquela época. E na hora deu aquele estalo, peraí, mas eu já tenho, né? Como eu preciso? E eu ouvi muita vergonha, porque a ira ela causa isso, né? A pessoa não sabe por que que ela está estourando e reagindo daquela forma, e quando ela volta para si, ela percebe o estrago que ela fez. E um estrago muito grande. A minha irmã me largou sozinha, falou: Não te conheço, eu ouvi o que que você fez, e isso era sempre. Lógico, castrei o meu marido, né, no início do casamento. Então, era uma pessoa rixosa, era a típica mulher goteira e muito abuso de autoridade, que foi resgatado há pouco tempo, porque eu decidi sair desse lugar, né? Na verdade, eu descobri, Cal, que eu reagia a todas as pessoas que abusavam de autoridade comigo, porque eu tinha sofrido um abuso na primeira infância. Então, na verdade, eu projetava nas pessoas o meu abusador. Então, fui descobrir os sintomas que me levavam a esse caos que eu vivia, mesmo tendo a Cristo. A minha família foi toda resgatada, o meu irmão saiu de um caos que tinha na vida, minha irmã, a gente, mas ainda eu verdadeiramente não tinha mudado a rota, sabe? Como diz você, nascido de novo. Eu não tinha mudado a rota. Então, eu tinha os costumes, eu tinha a maneira de falar, eu tinha a maneira de vestir, e só que eu fazia tudo o contrário, absolutamente tudo o contrário. Por medo, por insegurança, por controle, ainda falava para Deus assim: segura as pontas aí que eu dou meu jeito aqui. Inconscientemente, eu não fazia isso consciente. Eu controlava tudo, né? Então, isso gerou uma doença, desenvolvi duas doenças autoimunes, porque ninguém consegue viver. Travou? Não. Ninguém consegue viver nessa pressão emocional de explode, ira, controle, medo, insegurança. É como se eu tivesse o algoz o tempo todo na minha nuca, sabe? E tudo que você pode pensar de libertação, Cal, na vida eu tinha feito. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Falava em libertação, eu estava lá inscrita. E isso tudo eu sei que foi um grande passo para eu chegar onde eu cheguei, eu passar por tudo isso, entender, desenvolver maturidade. Até que chegou um momento no casamento que eu falei: chega, não quero mais estar casada, quero o divórcio. Meu filho tinha 3 aninhos, eu preparei uma. Mesmo vendo os meus pais lutarem pelo casamento como lutaram, eu sou filha caçula, muito mimada. Eu descobri uma situação que eu mesmo criei, extremamente manipuladora, e cheguei para o César e falei: eu quero o divórcio. Daí esse homem comeu o pão que o capeta amassou, como diz, low carb. Porque ele falou: não, não pode ser assim, né? Não pode ser assim. E eu acusava ele de todas as coisas possíveis
que você possa imaginar. E daí ele buscou ajuda na minha irmã. A minha irmã, na época, já estava na primeira igreja, no Ministério de Casais. E ela foi todo o suporte, né, para ele, porque ele chegava em casa e humilhava. Ele falava: não, você está aqui ainda fazendo o quê? Por que você não saiu? Por que você já não foi embora? E ele falava: porque eu não vou desistir da minha família, eu não vou desistir do meu filho. E o meu filho era, assim, muito apegado a ele, né? Tinha 3 aninhos na época, 2 aninhos. E foi aí a minha irmã, a gente sempre se perguntava, Cal, no período de aniversário, o que que uma queria da outra de presente. A gente tem 8 anos de diferença, é muito grudada. E aí eu falei: o que que você quer, irmã? O aniversário dela é em fevereiro. Ela falou assim pra mim: eu quero que você vá no encontro de casais. Esse é meu presente, mas eu vou te dar o encontro de casais. E ela já sabia, que eu só contava os dias pra ela que eu queria chegar em casa e não ver o César. E daí ela falou assim, eu falei assim pra ela: não, me pede qualquer coisa, me pede uma joia que eu vou te comprar, mas não me pede isso, porque eu não vou. Aí, e ela segurando as pontas com o César do outro lado, falando: segura, não sai de casa, fica aí, não aguenta. E ele falava: Ana, é muito difícil, tá tenso, fica aí. E na ponta de cá ela trabalhando, né? Quase que uma chantagem ali. Eu falei: tudo bem, então eu vou, mas eu vou com uma condição, que na segunda-feira eu nunca mais olhe para a cara dele. Eu não quero mais ver ele. Porque naquela época, Cal, para mim não existia perdão, não existia nada, entendeu? Mesmo falando do amor de Jesus. É muito antagônico, né? É a loucura. Não, perdoar não, não tem que perdoar. Aí eu pegava todos os versículos que me cabiam naquela situação, né? Isso me lembra a força E, da religião. nossa, total, total, né? Eu conhecia Deus de ouvir falar, total. E literalmente a gente foi. E eu fui, inclusive, e hoje eu pego mulheres assim, né? Igualzinho, né? Eu fui, inclusive, afrontando as pessoas que estavam ali, né? Tipo, vamos ver. Já sentei no primeiro momento, falando: ó, segunda, só tô aqui porque segunda-feira ele cai fora, né? Não queria pegar na mão, não queria estar perto, não queria nada, ó, não vou. Carlos, tem uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, foi disfarçar, né? Os meus pastores sabem disso. Foi chegar e falar: ó, tá ruim, não tá, é assim, é tal, odeio, não quero. Era papo reto mesmo. E graças a Deus, essa segunda-feira, ele sempre quando dá o testemunho, ele fala que essa segunda-feira nunca mais chegou, né? Houve um grande mover de Deus ali naquele lugar, é maravilhoso o encontro. E nós começamos a participar dali. Só que o que que acontecia comigo? E eu acusava o César de todas as minhas dores, porque a minha história, as que estavam em mim, que eu só reagia. Então eu fazia uma grande confusão, colocava Deus nessa bagunça toda minha, nessa bagunça emocional, nessa desordem, e comecei a entender e a buscar isso. Numa imaturidade, que hoje, quando eu medito nas cartas de Paulo, né, no próprio Evangelho, eu vejo ali o tempo todo essa orientação, né? Mas era mesmo uma cegueira emocional. E foi um caminho de 10 anos aí, Cão, que nos últimos 5 foi muito mais efetivo, a ponto de parar e olhar para mim. Peraí, eu acuso tanto ele das minhas dores. A frase que eu mais escuto hoje era a que eu mais falava, inclusive em oração. Mas peraí, meu marido muda, né? Meu marido, com todo respeito, meu bem, que você tá me ouvindo, mas meu marido é um banana. Cal, é a frase que eu mais escuto hoje das mulheres e das mulheres cristãs. E toda vez que elas falam isso para mim, em mentoria, essa semana uma mulher falou assim para mim: não, mas eu quero um homem. E aí eu falei: opa, isso não diz sobre o seu marido, isso diz muito sobre você. Porque uma mulher insegura, medrosa, ela tenta controlar e ela castra o homem, né? Não deixa o homem ser homem. E aí ela falou: é sério? Eu falei: você precisa recuar. Porque, o Cal, como que um homem vai defender uma mulher se ela é o Carlão, né? Se ela é o macho? É Não é difícil. nem, não é nem defender, é amar, né? É cuidar. Eu percebo que, assim, até para eu deitar no ombro do César e me fazer frágil, não é frágil, mas
para ser amada, eu tive que aprender. Porque eu só tive que aprender a me defender da vida. Então, mostrar para ele que eu não estava bem, para mim era quase que uma ofensa. Quando eu passei a ser mulher, ele foi homem. O made in Toledo não saía de você. Não. E literalmente aquilo ficava por um processo mesmo de não conhecer, de não entender aquilo, né? O que estava acontecendo. E quando eu passei a ter. Aí eu comento que no meu testemunho que eu tive um encontro real com Deus no ano de 2008, aonde eu passei a fazer muitas coisas, Cal, muitas coisas para Deus, mas eu justificava que era para Ele. No início, eu abandonei a minha casa, eu trabalhava demais, eu buscava suprir minhas carências fazendo coisas, entende? Então, o que você me pedisse para buscar aprovação, eu ia tentar te entregar, nem que para isso eu passasse noites acordada. E isso era uma falha minha, né? Eu não sabia dizer não, eu buscava aprovação, tudo pela rejeição que eu tinha, pela situação que eu tinha. Então, isso gerou o quê? Um total descontrole, né? De ordem, de hierarquia de valores, de questão familiar. Meu filho, você vai ficar com a vovó, tá? Embora ele estava com a vovó e amava, de domingo a domingo, ele não estava com a mãe. Agora a mamãe tem que atender alguém, agora a mamãe vai trabalhar, agora a mamãe vai fazer... Estava sendo terceirizado. E no ano de 2008 eu caí numa cama, nós fomos despejados, eu perdi o emprego, tudo, a vida virou de ponta cabeça. E é por isso que eu digo que eu amo caos, porque foi nessa hora que eu me deparei com Jesus. Foi nessa hora que eu cheguei para Deus ainda na petulância de falar, peraí, eu tenho uma lista de coisas que eu faço aqui, eu tenho tudo isso de conhecimento e tô nesse caos, não vou falar palavras, né, nessa M, mas tô nesse caos aqui. Como assim? E foi muito claro ali quando, nesse confronto, se é que pode se dizer assim, ele falou, mas eu nunca te pedi para fazer isso. Você fez. Nada sou do seu marido. Tá aí? Tá aí? Voltou? Para mim travou aqui. Voltou agora. E eu falei isso para quem estava perto de mim. Tadinha da minha pastora, escutou cada bobagem da minha boca. E falei, não adianta nada, nananã. Longe de me comparar, muito longe de me comparar com Jó, mas foi aquele choque que eu percebi quem era esse Deus, né? E comecei a buscar nele. Eu lembro que nesse ano de 2008 eu tive contato, CD ainda, Cal. A minha pastora me entregou um CD do Ed René, chamado Caminho do Amor. E eu estava pintando aqui, a gente já tinha mudado para casa, eu fiquei 4 meses numa cama, Cal, para descobrir o que eu tinha. Eu tinha muitas patologias e nenhum médico descobria. Hoje eu sei que é devido a um descontrole emocional e alimentar, né? Eu comia também para suprir essa carência. Então, tudo isso, nessa base, eu cheguei a esse caminho do amor, é esse amor abnegado, né? De 1 Coríntios 13, esse amor. E aquilo, assim, para mim, foi aquele amor de cruz, né? E eu falei assim, como assim? Como assim eu tenho que amá-lo a ponto de transformá-lo? Como eu tenho que permitir que esse amor de Deus mude a vida das pessoas que estão à minha volta, através da minha vida? Como eu posso suportar tudo isso? Como eu posso, né, crer? E ali começou toda a transformação. Intensa, que eu não sou uma pessoa, eu mergulho mesmo. E até eu encontrei uma carta esses tempos que uma amiga, a Ali, que também está assistindo, ela falou, amiga, lembra de uma carta que você escreveu para o César, que na época ninguém entendeu nada? Essa carta, no ano de 2008, ela é a nossa vida hoje, Cal. Ela é exatamente, vamos dizer assim, um ato profético, vamos falar assim no crentez. É literalmente hoje o que a gente vive. E eu honrei a vida do César no encontro que a gente estava trabalhando de casais, pedindo perdão para ele de tudo que eu tinha feito e me colocando no lugar de decidir amá-lo todos os dias e transformar esse amor através do amor de Deus. E foram 12 anos. Todo mundo fala assim, mas então foi assim, né? Porque a gente faz as besteiras, a gente passa uma década fazendo bobagem.
E a gente quer num passe de mágica, a gente confunde Deus com Harry Potter, com qualquer outra Aladim. situação, com Aladdin. E a gente quer instantaneamente que todos os relacionamentos se consertem num passe de mágica. E eu tive que fazer um caminho de volta pro coração do meu filho e pro coração do meu marido. E não foi fácil, porque você recuar, né? Você entregar tudo, abandonar esse abuso de autoridade, não querer mais estar nesse lugar, né? De humilhação, de afronta, de briga. Eu gritava demais, eu era uma pessoa muito briguenta. E hoje, quando eu escuto as mulheres falando assim pra mim, nossa, Jana, eu escuto teus áudios, me traz uma paz, a tua voz é doce, eu dou risada, cara. Porque isso é fruto total, total, né, do Espírito Santo de Deus na minha vida. Porque se tinha uma coisa que eu não era, é um paradoxo, eu nunca fui doce na minha vida. E eu lembro que quando eu perguntei para Deus, nessa transformação toda, que acabou virando essencial, como ele me via, né? Quem que eu era na minha essência? No ventre da minha mãe, como que ele me formou? O que que a dor tinha me transformado? E me veio doce, que eu era uma pessoa meiga, amável e doce. Falei, não, o Espírito Santo está com alguma confusão aí, que não sou eu. Eu sou uma pessoa briguenta. E aí eu fui tirando as carapaças, né? Aquela couraça que eu fui pondo na vida. Eu fui tirando e me tornando quem eu deveria ter sido, desde o ventre da minha mãe, né? Me tornando a essência mesmo de Jesus. E hoje eu percebo que eu tô próximo àquela versão a qual ele me criou para ser. Não mais Uau. cheias de medo, me tornei uma pessoa completamente destemida. Eu lembro que você uma vez comentou isso com a gente e eu tinha medo de tudo. Imagina uma criança aos 8 anos que vê uma pessoa incorporada se dizendo Exu, que vira para uma criança. A Mel tem quantos anos? 6. Então, imagina no mundinho de uma menina. E ele vira para mim e fala: Eu vou te pegar? Você é minha? Essa memória, ela me perseguiu por muito tempo na vida. No sentido de eu saía orando, voltava orando, e o César falava assim: Mas amor, o que está acontecendo? Por que você está nervosa? Você está com medo? E eu não sabia explicar. Até que essa memória realmente foi sinalizada, né? Fui eu que te comprei, né? Com o meu sangue na cruz. Você tem um Você valor para sabe que eu mim passei pelo inestimável. mesmo cenário. Eu passei pelo mesmo cenário que você e eu tinha 9 anos de idade. E eu lembro como se fosse hoje. Tinha um cara chamado Tonhão. O Tonhão, ele era um cara assim meio selvagem. Trabalhava com montagem e desmontagem de circo e morava na Carlos Gomes ali, tomava banho naquele chafariz e tudo. E na Osório, não, Carlos Gomes é Osório, na Osório. E ele morava com a gente. E eu lembro como se fosse hoje. Ele endemoniava e precisava de uns 8 caras para segurar ele. Ele trabalhava com corte de plantação de pinos, de eucalipto. Ele era literalmente um touro, o cara. E um dia eu tava. E o Antônio, o Tonhão, ele virou irmão nosso. Só que ele tinha tipo 30 anos com a cabeça de 10, 12. Né? Ele cognitivamente ele era um moleque de rua. Ele era um piá de rua. Desde os 2 anos de idade ele cresceu na rua sozinho, fuçando lixo, comendo e tal, e virou da família nossa. Ele ensinou eu a jogar a Cinco Maria, que é com a pedra. Você pega Uhum. por pedra, joga e pai, pai, pai. A gente ficava horas jogando e um dia ele endemoniou comigo jogando. E ele era um negão assim, ó. Ele olhou para mim e fez assim, ó. E ele veio para cima de mim. E quando ele foi tentar pegar em mim, ele não conseguiu me pegar. Eu tinha 9 anos. E nisso ele pegou um freezer horizontal que tinha de carne e começou a girar esse freezer no refeitório da casa de recuperação. E parecia um ventilador, o freezer. Estourou a tomada e eu quero pegar ele! E o Branquelo não deixou! O Branquelo não deixou! E aquilo ali marcou a minha história de eu nunca mais ter medo. Olha que Nunca mais. bacana. E aí eu fiquei pensando agora, né? Você estava do outro lado da história, né? Você teve medo de um diabo que não te apresentaram um Deus que é maior do que ele. Né? Você talvez ali na tua história você falou assim, putz, ferrou, o que eu faço agora? E para mim estava tão dentro de mim que eu expulsava demônio com 6 anos, com 5 anos. Meu pai ele Nossa, ficava horas sim.
A gente passou 21 anos expulsando demônios de 6 a 12 horas por dia em casa. Chegou a Meu ter Deus. 7 endemoniados simultâneos. Faltava gente para segurar. Então, meu pai, ele amarrava as pessoas ali. Chegou um ponto que a casa era toda quebrada toda vez. Meu pai mandou o serralheiro fazer uma cama de ferro. E aí a gente amarrava as pessoas endemoniadas. Se fosse Uhum, hoje, meu pai talvez seria preso, sei lá, o direito uhum, humano que ia lá e tal. Mas na verdade ele não ia preso porque todos os hospitais psiquiátricos mandavam os caras em estado terminal ali, quando você não sabia mais onde enfiar o cara. Nossa Senhora da Luz, Pinheiros, Pinel, todos mandavam ali. Porque sabiam que fugiu da medicina, da psiquiatria, da psicologia, sim, fugiu. O remédio não fazia mais efeitos psicotrópicos e tal, e ele mandava pra gente. E eu lembro que meu pai ele tinha mais coisas para fazer, ele amarrava essas pessoas, eram umas coleiras de couro de búfalo que não arrebentavam, porque o couro normal de boi arrebentava. E aí ele amarrava uma mão para cima, uma mão para baixo, as duas pernas, uma em cada lado da cama. E ele falava assim, ó, fica aí cantando e orando que até ele ir embora. E meu pai vazava, ia atender as pessoas, o dia rolava e a gente tinha que ficar ali, ó, cantando ali. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. E daí a gente cantava e o diabo ele pulava de um jeito assim, a pessoa endemoniada, obviamente, que a cama saísse aqui do chão. Era uma cama de ferro maciço. Era uma cama meu que a gente não Deus. aguentava carregar. Então, para mim, assim, demônio sempre foi de casa, assim, entendeu? Que sempre estava lá em casa. Mas eu fiquei, assim, impressionado com o efeito reverso que isso gerou em você, né? Aí eu vejo o quanto é importante a gente colocar dentro do coração de uma criança que maior que está em nós do que está no mundo. E a Sim, criança, ela entende e crê nisso quando você fala. Você fala, não, não, Jesus está aqui. Jesus não vai deixar você, né? E com faltou essa voz na certeza. tua vida com Na 6, 8 verdade, anos. Cal, nesse mesmo episódio, e eu entendo quando você fala da força, porque segurar uma pessoa assim destrói e rasga o que for. Essa mesma pessoa, esse mesmo homem, né, que estava endemoniado, eu falo isso, é controverso, mas é a primeira vez que eu vou falar assim abertamente. Ele comia vidro nesse momento que ele estava contando o que foi feito pela minha família. E ele também falou uma frase que foi muito legal você comentar. Ele falou assim, perguntaram para ele por que que não aconteceu o que foi pago para ele fazer. E ele falou, o homem de asas, lógico que não foi calmo assim, né? Foi aos gritos. O homem de asas não deixou. É isso aí. Quando essa frase ficava na minha cabeça, mas eu não tinha tido contato, mas quando eu me converti, eu passei por vários anos onde eu orava e falava, Deus, o porquê que o Senhor nos resgatou e nos cuidou? Por quê? Eu sei que o Senhor cuida dos seus, e aquilo para mim era uma necessidade de uma resposta. Quando eu cheguei na minha adolescência, tia, a gente chamava de tia no interior, Cal, ela era a única crente da roda da Sociedade de Toledo, crente na época que crente era muito pejorativo e era quase que um crime frequentar uma igreja evangélica no interior, tá? Era muito preconceito. Ela era a única esposa de um médico e a minha mãe me entregou para batizar ela, ser minha madrinha. E na época, ela era daquelas igrejas tradicionais, né? Ela não aceitou me batizar. E ficou assim, ficou uma indisposição, sabe? Na roda de amigos. E depois me venderam a ideia de que ela tinha me rejeitado. Bom, eu já tinha sido tanto rejeitada, era só mais uma rejeição. E aos 17 anos, ela foi visitar, a gente perdeu o contato, ela foi visitar minha irmã. E quando ela chegou lá, ela me abraçou e falou assim, minha filha, e começou a chorar. Como eu me sinto culpada por não ter, né, te acolhido. E eu abracei ela e falei, tia, só me responde uma pergunta. Aí ela falou o quê? Você orava pela minha família? Aí ela começou a chorar intensamente. Foi um momento muito lindo para mim, Cal, que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim: nem um dia sequer eu deixei de clamar pela vida de vocês. Uhum. Ali se deu a resposta de um justo orando em nosso favor. Entende? Resgatou a família inteira. E ali eu honrei a vida dela e eu comecei a falar, foi um momento muito lindo. E eu Uau. falo isso abertamente para as pessoas, porque você que está ouvindo a gente hoje,
muitas vezes você não tem acesso. E hoje eu entendo que o evangelho ele precisa ser vivido, não só falado, né? A gente muitas vezes acha que tem que sair falando, empurrando goela abaixo das pessoas, mas deixa de viver. Mas Uhum. se tem uma arma que você pode fazer por alguém que você gostaria muito que essa pessoa desfrutasse de uma vida plena, de uma vida nova com Cristo, é orar por ela. É clamar diante de Deus por ela. O poder da oração de um justo diante de Deus, ele tem muito efeito. Ele É. alcança a vida de pessoas que muitas vezes não teriam essa perspectiva, né? Amando e acolhendo. Então, você comentou isso, eu tive que mencionar isso, voltando na história. Mas aí, Cal, ali é onde a gente eu comecei todo esse processo de recuar. Como eu vou devolver a autoridade para o meu marido que eu mesmo tirei? E a história do César também é uma história bem intensa e foi um processo difícil. Eu digo para as mulheres hoje que o que eu coloquei no essencial em um mês, eu levei 10 anos para passar pela dureza do meu coração. Sou muito Uhum. franca em dizer isso, Uhum. porque eu resistia a Deus. Então, por orgulho, por medo, resistia. Então, quando eu me tornei realmente mulher, a minha essência, hoje eu vejo, né, tanta coisa, eu vejo que a mulher foi tão empoderada e se perdeu, nem sabe mais o que que é isso. E nessa essência da feminilidade, de ser, se poder ser vulnerável, cara, vulnerável. Sabe, a primeira vez que eu falei pro César, eu não sei, eu tô triste, eu não sei o que fazer, ele se chocou, porque eu sempre sabia tudo, eu sempre era forte, entende? Eu era uma fortaleza. E ele olhou pra mim e falou assim, como que você não sabe? Eu falei, eu posso te ajudar junto a descobrir, mas eu não faço ideia. Ali eu Uhum. me tornei, ali foi uma tonelada que saiu das costas, sabe? Aquela situação assim de falar, uau, vamos buscar em Deus uma solução, porque eu não sei. E isso foi trazendo cura para o meu corpo, né? Para as minhas emoções. Eu fui desentulhando todas as questões, fui Aham. entendendo tudo isso, ressignificando, meditando muito na palavra de Deus e entendendo o verdadeiro sentido das coisas, né? Até ontem eu estava falando numa mentoria sobre meditação da palavra, e é um conceito que foi tão arrancado de nós, Cal, foi tão tirado do cristianismo, né? Você fala meditar, hoje a pessoa já te olha torto. Fez que é esotérico. É, E o que que você, que Jesus diferente que você apresentaria para uma pessoa que te apresentaram lá atrás e teoricamente não funcionou? Porque uma coisa é fato, né? A religião ela te apresenta Jesus, mas não te apresenta o Cristo. é, E Jesus e Cristo exatamente. são duas expressões, né? Jesus é uma história e Cristo é um fato. Jesus, o Cristo, ele é enviado. Quando ele nasce, ele vira Jesus. O Cristo, ele é enviado, o Messias, o ungido. Aí ele nasce e se chama Jesus. De Jesus até a cruz, quem morre na cruz não é Cristo. Quem morre na cruz é Jesus. Por Sim, isso ele que ele se diz, torna. Pai, perdoa eles, porque não sabe o que fazem. Por que ele não perdoa naquela hora? Porque Jesus não tem poder para perdoar. Só Cristo tem. E ali não foi Cristo morrendo, foi Jesus morrendo, né? E aí Jesus ele morre e encerra por ali, só que o que ressuscita é Cristo. O que aparece no caminho para os discípulos foi Cristo. O que está aí na tua casa hoje é Cristo. E a religião, a base da religião é Jesus, mas ela não tem conta Uhum, de Cristo, né? O poder do evangelho está em Cristo. E aí, às vezes eu percebo assim que a gente precisa sobreviver à religião. Ontem eu ri aqui com o Thiago Sugihara, porque ele falou assim, cara, eu sou filho de pastor e às vezes o filho de pastor que não fez nada errado parece que não tem portfólio, não tem testemunho. Nunca fez nada, nunca matou ninguém. Daí, na uhum. hora eu falei assim, na verdade, o nosso testemunho é que a gente conseguiu sobrar crente crescendo na igreja. Esse é o nosso testemunho, né? A gente conseguiu permanecer sendo crente, morando, crescendo na igreja, porque em regra, Sim, vários filhos de pastor, por conta da igreja, eles se desviam, né? Você mesmo se desviou, não foi porque Jesus te decepcionou. Foi porque no meio daquele Jesus que a renovação carismática te apresentou,
Vem um pacotão junto. E aí, o fato é que a religião, ela nos afasta de Jesus, pregando Jesus. Ela usa de Jesus para distanciar a gente de Cristo. Fato. E aí parece que a coisa fica teórica. É igual você falou, né? Pô, nada é prático, né? Eu quero fazer uma live aqui só sobre religião, a força da religião. Porque o diabo, ele é só adversário, ele não é inimigo de Jesus. Né? Não chega nem nesse nível, nessa altura. O diabo, ele é Uhum, mais amigo de Jesus do que a religião. Inimigo do evangelho é religião. A religião é o satanás de Jesus, assim, né? sim. O diabo já está resolvido, o diabo está engavetado, o diabo já está dentro do canil, assim. Jesus, ele pegou as chaves do reino da morte e do inferno e falou, ó, Satanás, é o seguinte, naquele pedaço ali, você pode ficar. Mas a religião está solta. A religião é um vírus. A religião, ela tem boas intenções, ela funciona, inclusive. Né? E o que você falaria e faria e pregaria de diferente daquilo que você, talvez, 12 anos atrás, Nossa, recebeu? total. Na verdade, como você disse, a religião prende no canil, né? Solta a coleira, mas prende no canil. Na verdade, Cal, eu percebo que assim, o maior choque e é um choque, porque hoje eu percebo que eu ia para a esquerda, eu tô indo para a direita, porque eu gosto da direita. Por isso que eu uso que eu vou para a direita. Então eu tava indo para a direita. Hoje, eu percebo quando eu menciono, eu confronto com Lucas 6, ou aquele que quiser vir após mim, né? Tome essa cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu percebo que hoje foi retirado aquele que quiser vir após mim, siga-me. É tudo muito natural. E o que eu vejo uma grande diferença da religião para o Cristo é que nós nos preocupamos muito em moldar o exterior. Então, é tudo focado no que eu faço, no externo, mas a gente não olha para essas misérias, para essas víboras interiores, que é o orgulho, que é o egoísmo, que quando eu preciso perdoar alguém, eu não quero perdoar, o que está cheio de mim, dentro de mim, é o meu egoísmo, né? É o meu é o orgulho, é puro orgulho, e eu não abro mão disso. Só que é isso que me afasta de Deus. É exatamente isso que me bloqueia para chegar nele. E eu percebo muitas vezes que quando eu falo assim, Jana, meu marido me traiu, ou eu traí o meu marido, não. Vou falar uma situação que é mais caótica dentro da igreja, que é simplesmente eu falo, ok, mas para isso existe o perdão. Você sabe a base dele? Muitas pessoas, a maioria das pessoas não tem estrutura familiar, não sabem o que é valores, não sabe o que é princípio, não foi ensinado. Vem de uma família totalmente desestruturada, não tem um pai a qual ensinou ali, né, o caminho a seguir, princípios. Até isso, eu lembro esses dias que eu tive que debater sobre prioridade, comprometimento, palavra dada, honra. Falei assim, gente, isso é coisa básica. A gente nem É está base, falando sobre evangelho aqui, a gente está falando sobre hierarquia de valores. Eu não respeito, verdade. Cal. Eu não respeitava o meu filho e meu marido. E não existe relacionamento sem respeito, sabe? Ah, mas é tudo meu, eu faço o que eu quero. Não, gente. Não, é o mínimo da maneira que eu vou tratar o César, o mínimo que eu gostaria de ser tratada, né? Então, hoje, apresentar esse Cristo que muda tudo. E sabe o que eu mais escuto que me choca, Cal? Quando eu falo sobre Corinthians, é, primeiro, me fugiu agora, primeiro Coríntios 13, sobre o amor, eu escuto assim, ah, não, mas esse amor a gente vai viver só na glória. Eu falo, É como tanta, assim? é tanta coisa que a gente vai viver só na glória. Como assim? Esse amor abnegado, sabe? Esse amor desinteressado, aonde eu vou amar o César não esperando algo em troca. Eu vou amar o César por amá-lo, né? Isso choca. Mas e eu? Eu vou ser amada quando? Aí eu até confrontei semana passada uma mulher assim: bom, se para você não basta Jesus morrer na cruz, não sei qual amor vai te bastar.
Porque não tem amor maior. É. Nada que você fez com que ele morresse na cruz. Entende? Ele te ama, ponto. Só que eu percebo, Cal, que muitas pessoas vêm a Cristo pela emoção, pela barganha, pelo que pode ser oferecido, mas não vêm pelo real, que é a transformação do Cristo, de tudo o que ele é e o que eu não sou. Então eu tenho muito a acrescentar para ele. Quando, na verdade, se eu olhar para dentro de mim, eu vejo que não resta nada. É. Entende? É essa a diferença. E daí começa a manipulação e o controle, né? Que a gente sabe muito bem como que é. Então, eu percebo que enquanto a gente estiver debatendo, e chega muito para nós em grupos, Jana, eu posso ou não fazer tatuagem? Eu posso ou não fazer piercing? Eu posso ou não isso? Eu falo, bom, enquanto a gente estiver debatendo isso, a gente não vai estar perguntando. Vocês não me perguntam se eu devo ou não perdoar ou pedir perdão. A gente está no raso. A gente está no superficial. No Entendeu? cosmético, estético. A gente está debatendo coisa ali da pré-escola. Entende? Sendo que quando a gente deveria mergulhar no profundo e ver o que realmente não agrada. E quando eu digo não agrada é porque me afasta dele. Não tem nada mais abominável, Cal, do que o orgulho. E aí eu costumo dizer que acontece uma coisa, e eu tô falando aqui, né, para um pastor de igreja, mas acontece assim, a pessoa vem para a igreja, cheia de amor para dar, prestando serviço e tal, né? E aí apresentam a Jesus para ela, não a Cristo. E aí ela começa, uau, ter uma utilidade. Porque ela realmente é necessária. Faltam ceifeiros, lembra? E aí vem lá e tal, beleza. Aí ela já muda a roupa, ela muda a fala. Aí ela já é um pouco mais importante. Aí ela já tá um pouquinho mais perto de Jesus. Aí ela olha pro camarada que tá na rua e esse daí precisa se converter. E esse daí É. precisa conhecer Jesus, porque eu já tô num nível maior. Aí ela recebe um cargo. Aí a gente vai lá para Timóteo, né? Aí ela recebe um cargo. Aí ela já tá numa patente mais alta ainda. Aí ela olha pro outro e fala: eu acho que ele tá traindo a mulher. Ah, mas é porque, né? Só que ela não olha para dentro dela o quão soberba ela é. Ela não olha para dentro dela o quanto ela se coloca em posição superior às outras. Porque, Cal, se eu olhar É. para você, se é uma pessoa que chega para mim e fala: eu caí, eu fiz algo, e eu olhar para ela em posição superior porque eu acho que eu não vou cometer o que ela fez, eu já caí. É. Entende? Caí no É isso orgulho. aí. Porque eu peco de maneira diferente no sentido de. Não sei se eu estou conseguindo me explicar nessas misérias, porque eu tenho que lutar. Hoje já está muito melhor, mas quando eu percebo que a dificuldade do orgulho, justamente de ter uma história, de falar, não, bater no peito, tem uma história com Jesus, isso e aquilo. Cara, se tirar ele de mim, não sobra nada. Entende? Jesus, Do tudo que fez. ele explicou o fenômeno do pecado. Pecado é efeito colateral de uma intenção. O pecado não é a mulher que eu comi. O pecado é a minha que eu deixei de comer, entendeu? Aham. Feio nessa palavra, né? Mas enfim, desculpa. A mulher que eu adulterei, né? Vamos ser Sim. cristão aqui, pastor. Mas a mulher que eu adulterei. Jesus falou: aquele que olhar com olhar impuro para uma mulher, com ela já adulterou. Então, adultério não Sim. termina na cama da vizinha, começa na cama da tua esposa, entendeu? E aí, quando a gente vê o pecado numa pessoa, já é tarde de um pecado que, na verdade, eu só pensei, ela fez. Aí eles falam: É. não, ele pecou. Ele pecou, eu não. Então, o buraco é bem mais embaixo, né? Por isso que, na E- verdade, e- se a gente entender o pecado, fica mais fácil de entender as pessoas. Não, com certeza, e a gente se torna juízes, né, cara, o tempo inteiro. O tempo É, inteiro julgando, o tempo inteiro sentenciando. E eu digo para você que às vezes chega casos para mim, para o César, que realmente a gente buga, né? E eu falo para o César assim: eu não tenho como me colocar no lugar de juiz dessa pessoa, porque eu não sei a realidade. Uma live tua com o Gó, vocês falaram muito sobre empatia, sobre isso.
eu não sei a realidade que ele vive. O que ele vive, as dores dele, eu não sei, eu não consigo entender um adulto sem olhar para a criança que ele foi, a história, a intensidade de vida dele, mas eu tenho que estar aberto para amar, acolher essa pessoa e dentro desse amor tá o confronto, né? Sabe aquele para que tá feio? Eu sou grata até hoje, Cal, porque a pessoa que me fez isso, uma amiga minha muito querida, católica, que teve a coragem de me confrontar e de falar assim, olha, você faz toda essa bagunça aí, para que tá feio. Entendeu? Tipo, para aí. Eu falo assim, pô, mas é isso que eu sei fazer. E no meio dessa bagunça toda ainda você fala que é Jesus. Então, vamos ordenar as coisas. É isso aí. As coisas no lugar. E quando eu falo pra pessoa assim, você perdoou? Ou melhor, eu vou um passo além. Você topa pedir perdão? Porque tem um passo muito importante dentro do essencial sobre isso. E a pessoa fala, mas eu não vou pedir perdão. Imagina que eu vou pedir perdão. Eu sou vítima. Aí você já percebe tudo o que está dentro, tudo que a pessoa tem junto com a dor é o orgulho. E ela fica presa numa gaiola onde ela tranca a chave para dentro e fica ali escolhendo viver aquele mundo. Mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E ser livre é muito bom. Não estar nem na coleira e nem no canil. É muito bom. É bom demais, é bom demais. Para quem é livre, até a opinião dos outros não importa mais. Não. Né? Você percebe que o cara tá no canil quando ele fica rebatendo com a opinião dele. As pessoas mais presas são as que mais opinam. Né? Quanto mais livre eu sou, menos eu tenho opinião sobre alguém. Né? Na verdade, cara, tá bom pra você. Em inglês usa muito o good for you. Good for you. Uhum. Tá bom pra você. Estamos a 30 segundos de cair a live. Eu vou derrubar a live e a gente volta aqui para as considerações finais. Não conseguimos terminar em 1 hora hoje. O papo tá muito bom mesmo. Tá bom, cara. Já volto aí.